Abri a porta da casa da minha sogra e aquilo que vi mudou tudo. A frase saiu de mim como se já tivesse sido escrita em outro lugar. Uma combinação de surpresa, raiva e algo parecido com alívio. Havia uma expectativa por detrás de tudo aquilo, uma imagem formada por anos de pequenas omissões, de desculpas repetidas, de um barro que aparecia onde não devia. O que eu não sabia, e o que ninguém naquele momento podia imaginar, era que aquela chave na minha mão era também a chave de um segredo maior do que qualquer medo que eu tivesse. Por 8 anos, eu vivi numa espécie de rotina curva. Amor, trabalho, supermercado, festas de família, onde eu sempre era convidada a ver de longe. Marcos era cordial nas rodas de amigos, carinhoso por vezes em casa. E naquela conversa média que muitas pessoas têm sobre a sogra, ele repetia a mesma história com convicção. A casa da minha mãe está em reforma, não dá para visitar agora. No começo eu aceitei. Quantas reformas não se eternizam? Quantas delegações de cuidado não se tornam assunto de segunda-feira? Mas as justificativas foram acumulando falhas sutis, como rachaduras em parede branca. Não eram apenas as palavras, eram os sapatos. Às vezes, depois de um fim de semana de trabalho, ele chegava com a sola riscada de barro e dizia que tinha ido a sítios longe para ver fornecedores. Eu o vi guardar pares diferentes de botas no armário com pressa, sempre virando o rosto quando eu perguntava. Havia telefonemas que caíam no vazio. O celular dele tocava, ele atendia e fazia a cara de quem discutia pela 10ª vez a mesma obra. Já te disse que a reforma atrasou. E os áudios, sempre escondidos, sempre com explicações curtas e estranhamente evasivas. Um dia, depois de uma briga que começara por outro motivo qualquer, ouvi-o grutar do outro cômodo. Não vai ao povoado, nem pensar. Aquilo é perigoso. A palavra estava carregada, não de preocupação, mas de posse. A casa de Dona Rosa, Vila Esperança, como ele a chamava com ar de nostalgia, viveu para mim como um lugar de histórias contadas de longe. Vez ou outra, eu via fotografias antigas em porta-retratos no corredor e vi sempre uma senhora com olhos vivos, um sorriso tímido. Nunca me foi proibido falar sobre ela em voz alta, mas havia uma distância que Marcos cultivava como se fosse um par de luvas delicadas, proteger o que fosse frágil da curiosidade alheia. Minha mãe não gosta de visitas, ele dizia, muitas vezes como se repetisse um mantra para se convencer. Estamos fazendo tudo o que podemos. Enquanto isso, as pequenas coisas iam se acumulando. Uma conta de luz paga por antecipação que aparecia nos papéis de Marcos com assinaturas que não batiam com o que eu conhecia. Das datas, uma nota de farmácia com o nome de outra remessa que ele nunca explicou direito. Uma chave extra encontrada por acaso num fundo de gaveta e guardada num envelope com a letra de Marcos que dizia Vila Reserva. Eu aguardei sem tocar, como quem guarda um fósforo perto de pólvora porque sabe que mais cedo ou mais tarde algo vai pegar fogo. A primeira grande rachadura aconteceu no dia em que um advogado bateu à porta. O homem chegou com um sobressalto de papel, olhos sérios, um envelope grosso e um aviso seco que desmontou a paisagem inteira. Dona Rosa havia falecido. Não em detalhes, não com testemunho de velório em família, apenas a informação oficial, entregue em tom burocrático. O documento dizia que o falecimento ocorrera há mais de um mês. Marcos recebeu o envelope com uma expressão que misturava dor e um calculismo tão bem ensaiado que me doeu na pele. Chorou, claro. Chorou com a intensidade que quem treina a lágrima quando convém. Abraçou meus ombros, proclamou que precisava cuidar de tudo, que a mãe tinha vontade decretada e que ele achava justo seguir aquilo. Levou as chaves. Guardou os papéis numa pasta preta. Fiquei suspensa naquele momento como se observasse minha própria vida através de um vidro limpo. Havia algo de muito errado com a ausência de uma cerimônia, com o vazio de relatos, com os vizinhos que não tinham visto nada. Quando perguntei, e fiz a pergunta do jeito mais direto que pude, sobre o velório, ele trocou o assunto com a habilidade de alguém que muda o canal de uma TV para evitar um comercial incômodo. Foi privado, você entende, não queríamos alvoroço. Aquilo não me convenceu. Na verdade, funcionou como combustível.
A dúvida se transformou em decisão dentro de mim num movimento quase animal. Não seria apenas curiosidade, era obrigação. Se alguém havia sido silenciada, se havia irregularidades, eu precisava saber. Eu precisava entrar naquela casa. Não sabia ainda como desdobrar aquilo em provas, mas sabia que precisava ver com meus próprios olhos. Ninguém contaria por mim. E havia uma pequena chave, discreta, guardada entre os documentos em um envelope esquecido na gaveta do escritório de Marcos. Eu a peguei numa tarde de chuva, com o coração batendo alto e o papel debaixo dos dedos como se escondesse uma promessa. Antes de seguir, uma coisa. Se essa história te pega desde o primeiro segundo, me diz nos comentários de que cidade você está assistindo. E se esse tipo de narrativa te interessa, dá um like e inscreve no canal. Fica comigo até o final que eu prometo que cada pedaço dessa verdade vai ser contado. Os sinais que me levaram até a chave não eram dramáticos à primeira vista. Eram antes padrões. A insistência em não falar no povoado, o jeito de devolver perguntas com ironia, o fato de que quando eu insistia, ele suavizava e mudava de assunto como quem muda a música numa jukebox para não escutar uma canção que lembra uma perda. Lembro de uma noite específica. Cheguei em casa mais cedo e encontrei uma bota suja de lama perto da porta. A lama tinha um tom vermelho escuro, diferente do barro habitual das margens da rodovia. Quando perguntei, ele disse que havia pisado em um canteiro de obras. A resposta fervilhava de contradição com a expressão calma dele. Senti o ar ao redor do seu corpo como se fosse uma cortina que se fechava para evitar que eu visse o que havia além. Outras vezes, conversando com vizinhos, ouvi reticências. Dona Teresa, a mulher que morava 3 portas abaixo e que sempre deixava o portão entreaberto porque gostava de conversar na calçada, começou a se tornar minha única lente para as coisas que eu não via. Ela me falou sobre visitas raras à Vila Esperança e sobre uma vez em que viu um caminhão descarregando materiais que depois nunca mais apareceram nas fotos da casa. Contou também que, ao perguntar a Marcos sobre a mãe, recebeu um olhar curto e evasivo, como se a pergunta fosse uma pedra atirada num lago que ele não queria que ondulasse. Teresa, com sua calma de vizinha, sugeriu que eu só fizesse algo quando tivesse certeza. Tudo é melhor com prova na mão, menina. Prova é o que não deixa o vento levar a verdade. Ela não sabia que eu já havia guardado a chave que a verdade poderia abrir. Quando o advogado bateu, eu senti que alguém havia acendido a lâmpada num quarto escuro. As perguntas que antes sussurravam em mim ficaram gritantes. Por que não houve velório público? Por que os vizinhos não tinham visto a ambulância? Onde estavam as filhas, os parentes? Marcos falava em nomes que eu não conhecia, citava termos de inventário com a naturalidade de quem repete um roteiro. Eu lia cada movimento dele como se estivesse assistindo a uma cena que se repetia em slow motion. Fala mansa, gesto calculado, lágrima como adorno. Havia algo de teatral, uma coreografia de luto que me soava falsa. Naquelas noites, eu comecei a observar a casa de todos os modos possíveis. Olhava as fotos do corredor com uma atenção que me queimava as pontas dos dedos. Havia imagens de família, mas nem todas me pareciam autênticas. Algumas tinham cortes, recortes, que pareciam ter sido colados sobre outras. Era difícil, à distância, dizer se era montagem ou apenas restos de lembranças reposicionadas. Foi no escritório de Marcos, mexendo no fundo daquela gaveta, onde a papelada se acumulava como folhas ao vento, que encontrei as primeiras pistas que se alinhavam de maneira hilária e terrível. Havia recibos de pagamentos feitos em espécie a pessoas que aparecem na etiqueta como materiais e serviços. Havia uma nota escriturada, quase um bilhete, que mencionava medicamentos, uma linha que dizia reduzir dosagem, seguida de uma assinatura que eu reconhecia, a letra dele, a caligrafia firme de Marcos. Ali, entre recibos de supermercado e contas de luz, também encontrei fotos menores, recortadas, guardadas com cuidado. Numa delas, Marcos aparece com uma mulher que nunca tinha visto antes, abraçados num sorriso fácil. Num canto do quadro, um menino com menos de 5 anos, segurando um brinquedo de plástico, parecia alheio à cumplicidade dos adultos. Havia uma data no verso daquela foto, alguns meses antes. O nome escrito à margem era Vera.
Não sei dizer exatamente quando a traição me abriu caminho para a suspeita de crime. A relação entre amantes pode ser uma ferida privada e miserável, mas o que eu começava a ver ali era diferente. Havia um padrão de ocultação e controle. A letra que mandava reduzir remédios, os recibos que pagavam por serviços sem explicações, a chave escondida, as fotos, tudo apontava para um arranjo que funcionava em benefício de alguém que se alimentava da fragilidade de outra pessoa. A mente dá saltos que não são racionais. A minha, naquele momento, pulou de traição para manipulação e depois para crime. Essa sequência não era fruto de imaginação, era consequência de peças que, quando encaixadas, formavam um desenho que eu reconhecia: alguém transformando vida em vantagem. Guardei com cuidado as fotos numa bolsa pequena, coloquei os recibos dentro de um envelope e por dias observei Marcos com aparência de normalidade absoluta. Ele continuava sua rotina, saía a trabalho, voltava com lama nas solas. Ao telefone, dizia que resolveria tudo com o advogado. À noite, quando ele dormia, eu lia o que havia encontrado. O envelope Vila Reserva ficou sempre perto de mim. De vez em quando eu pegava a chave, sentia o metal frio, o peso dele na palma da mão como se fosse um peso que me era dado para equilibrar a balança. A decisão de ir até Vila Esperança nasceu dessas noites. Eu precisava entrar, precisava ver, precisava confirmar se a mãe dele estava realmente morta e se a casa estava de fato em ruínas, como ele vinha me dizer, ou se havia ali, dissimulada, uma mentira que alimentava outras mentiras. O plano que montei foi simples na sua eficácia. Não queria envolver Teresa naquele primeiro momento. Pensei que seria arriscado, que mexer no ninho poderia provocar reações que eu ainda não estava preparada para enfrentar. Preferi ir sozinha, com as provas que já tinha. Peguei dinheiro, troquei roupas para não parecer com quem ia provar parentesco e comprei passagens de ônibus de última hora. Paguei tudo em espécie porque sabia que algumas rotas podem levantar rastros. Queria que aquele pedaço de mim fosse apenas presença e olfato, não uma história registrada em recibos bancários que me definissem. A viagem toma um tempo que se estira e encolhe, os quilômetros passam e para cada paisagem pelas janelas eu sentia as rachaduras da minha confiança crescerem. Cheguei à Vila Esperança por volta de uma tarde que soava indiferente. A entrada do povoado era empoeirada, com casas baixas e árvores que davam sombra generosa. A casa, quando a vi pela primeira vez de perto, era mais bem cuidada do que eu imaginara. Havia vasos no alpendre, cortinas novas nas janelas que deveriam, segundo Marcos, estar em reforma. O contraste entre a descrição que me fora dada e a realidade era uma bofetada. Me aproximei devagar, sentindo o coração bater tão firme que eu achava que qualquer passarinho poderia ouvi-lo. A chave que trazia tremia levemente na minha mão. Antes de colocar a palma no metal da maçaneta, tive um momento em que a hesitação quase me venceu. Pensei no que poderia encontrar, um lugar abandonado, móveis cobertos de poeira, ecos de vozes que não mais existiam. Pensei também em algo mais cruel. Talvez tudo fosse uma montagem para me apanhar no ato de invasão, para que eu acabasse com a culpa estampada na cara por atravessar um limiar proibido. Mas algo dentro de mim, mais sutil do que a curiosidade e mais forte do que o medo, dizia que eu tinha que abrir, tinha que saber. Quando a ponta da chave encontrou a fechadura, houve um som pequeno, um clique, que soou mais alto do que qualquer outra coisa ao redor. O ar que veio ao abrir a porta era frio e limpo, carregado de um odor químico de desinfetante e de uma doçura sutil de lilás que me fez lacrimejar por um segundo, não por tristeza, mas pela estranheza de que um lugar que eu imaginara ermo parecia intacto, como se tivesse sido preparado para visitas eternas. A entrada abriu-se como se soltasse uma verdade longa demais segurada. A sala de estar estava impecável, tapetes esticados, almofadas alinhadas, uma luz suave que entrava pelas janelas e iluminava móveis bem cuidados. Não havia sinais de abandono. Tudo ali parecia ter sido deixado com critério, como quem prepara uma casa para uma viagem que não deve parecer uma partida. Fitei móveis que, por algum motivo, pareciam esperar por alguém que não ia voltar.
No entanto, quando meus olhos foram até o corredor que dava para os quartos, a cena mudou de registro. Havia um silêncio quase hospitalar, um corredor que levava a um quarto principal onde, sobre a cama, um diário jazia entre frascos vazios e um lenço dobrado. A visão das fotografias na parede foi o que realmente me derrubou. Estavam organizadas com precisão, uma sequência de quadros que formavam um painel de outro lar. Havia fotos de Marcos sorrindo ao lado de Vera, abraços que pareciam longos, um retrato do menino Bruno, segurado por mãos adultas que eu não reconhecia como familiares meus. Numa das imagens, Dona Rosa aparecia, mas não na cama de uma casa moribunda. Ela estava sentada, bem penteada, com um olhar cansado, mas não sem presença, e ao seu lado, a mesma mulher que aparecia ao lado de Marcos nas demais fotos. Era impossível fingir surpresa diante da disposição. Aquilo não era apenas uma família paralela escondida. Era uma vida inteira que viveu em 2 mapas distintos. O diário de Dona Rosa estava aberto na mesinha de cabeceira, como se tivesse sido deixado à mão. Folhas amareladas, escrita torta, às vezes com palavras que pareciam riscar ordens, outras vezes com pedidos suaves. Em uma das páginas eu li, com a pressa contida de quem não quer destruir provas, havia menções a medicações que deixavam a mais tranquila e notas sobre visitas que foram e não quiseram ficar. Havia ainda a palavra que nunca imaginei ver escrita pela mão dela, sozinha. No chão, ao lado da cama, frascos vazios e pequenos recipientes. Não havia marcas de violência, nada que descrevesse agressões físicas, mas o quadro que se impunha era de abandono programado, de alguém que foi retirado de sua própria voz. Algumas notas, escritas em letras menores, pareciam indicar uma relação de troca. Ele sempre diz que é pela minha saúde. Outra linha corta dizia: assinam por mim e eu não entendo. Aquilo me atravessou de uma maneira que palavras não descrevem bem. Tive a sensação de que a casa toda guardava uma narrativa em códigos, recibos, chaves, fotos, e que eu estava decifrando as primeiras linhas de um livro cujo final eu ainda não poderia anunciar. Não me movi no quarto por alguns instantes. Havia o som distante de algum pombo na varanda e o meu próprio fôlego alto demais. Colhi com cuidado que parecia profano uma foto do painel. Na borda havia uma marca de dobra, como se alguém tivesse tentado esconder o canto de uma verdade e depois percebido que não havia mais como dobrar tudo. Peguei também o diário, fechando-o com as mãos que tremiam. A capa áspera tinha as iniciais de Dona Rosa. Sob a cama, encontrei uma pequena gaveta escondida que guardava um pacote de cartas amarrado com barbante. Ao abri-lo, reconheci a caligrafia de Marcos em uma correspondência e uma nota com um pagamento que fazia referência a controle. Enquanto recolhia aquelas provas, uma voz interna, quase a voz de Teresa, sussurrou: "Prova é o que não deixa o vento levar a verdade." Eu concordei com cada sílaba, com a necessidade de não deixar nada à mostra que pudesse provar minha intuição e, ao mesmo tempo, estranhamente, senti a pena daquele lugar tão limpo e cuidadosamente arrumado para um luto que não acontecera. Naquele momento, alguém a poucos metros de distância mexeu na cozinha. Não era o barulho de uma casa vazia, era o som de alguém que vivia ali. Minhas mãos congelaram. Pensei em sair correndo, em trancar a porta e desaparecer na poeira do caminho. Mas o mesmo impulso que me levara até ali me empurrou para a direção do barulho. O corredor parecia mais comprido do que antes, o ar mais frio ainda. Cada passo meu fazia um pequeno som no tablado. Cheguei quase na cozinha quando ouvi uma voz curta, como de surpresa, e então passos rápidos se dirigindo à porta da frente, do lado de fora, de novo o coração batendo forte. Foi aí que a sala do povoado, as cortinas, as fotos e o diário deixaram de ser apenas objetos e se transformaram em provas vivas. Eu estava sozinha ali, debaixo do peso de descobertas que poderiam derrubar um homem e reconstruir a história de uma mulher que talvez tivesse sido calada. Não sabia o que viria a seguir, se encontraria alguém, se me surpreenderiam, se teria tempo de avisar Teresa ou o advogado. Ainda assim, sabia que a partir daquele instante nada na minha vida voltaria a ser igual. As chaves tilintaram na minha mão e eu percebi que abrir a porta foi apenas o começo. Ouvi passos na cozinha antes de ver alguém.
Primeiro, um leve rangido de gaveta. Depois, o som de folhas sendo manuseadas. Pedi a mim mesma que respirasse devagar, mas o corpo obedecia a outro ritmo, o de quem sabe que entrou numa casa alheia por necessidade e que qualquer som pode ser uma sentença. Nunca imaginei que seria eu, sozinha, a pessoa ali dentro, a testemunhar o cotidiano oculto que poderia apagar a voz de alguém. Me aproximei do batente, segurando o diário contra o peito como se ele fosse um documento sagrado, talvez fosse mesmo. Do outro lado, a cozinha parecia morar alguém. Pratos limpos, uma xícara ainda úmida, a cadeira recolocada de modo a sugerir rotina. Não era silêncio mortal, havia indícios de presença. E então, a porta que dava acesso à varanda se abriu e uma mulher entrou. Parou imediatamente ao me ver, como se o tempo tivesse um ponto de interrupção. Ela não era Vera na primeira impressão. Tinha a voz mais baixa do que eu esperava. O rosto, ao se virar, mostrou surpresa, depois reconhecimento, depois uma espécie de fechamento. O menino que vinha atrás dela, Bruno, pensei no instante em que notei o brinquedo de plástico preso ao cinto, recuou, os olhos grandes, interrogativos. Vera? Sim, era ela. A mulher daquelas fotos, a cujo sorriso Marcos aparecia ao lado como se fizesse parte de dois mundos diferentes. O choque a deixou muda por um segundo. Achei que fosse gritar, pedir que eu saísse, chamar o nome do marido. Em vez disso, Vera segurou o avental com força, os dedos entrelaçados, e disse, num sussurro quase apologético: "Quem é você? O que está fazendo na minha casa?" Havia medo ali, mas também uma ferida que eu reconheci, a mesma sensação de estar presa num protagonismo que não era seu. Expliquei sem alarde que procurava por Dona Rosa, que o marido dizia que ela havia falecido e que eu precisava entender o que tinha acontecido. Não disse tudo, ainda não. Vera me olhou por um tempo, os olhos dela vazios de culpa e cheios de algo que parecia ser resignação. Foi ela quem falou primeiro, entrecortada. Eles disseram que era melhor assim, que ela ficaria mais calma. Não sei, eu trouxe remédio quando ele pediu. Bruno, ele precisa de mãe. Sua voz quebrou na última frase, e o menino veio abraçar a perna dela como se procurasse um porto. Havia contradições no que Vera dizia, havia também verdades gritantes. Ela não negou que morava ali, não negou que Dona Rosa havia sido transferida para uma ala que ficava mais distante, onde alguém a vigiava. Ao ouvir aquilo, senti uma imagem se completar. Não era apenas que a casa estivesse em reforma, era que a vida de uma mulher fora deslocada e recortada para atender a outros interesses. A presença de frascos vazios, a caligrafia de Marcos em ordem sobre medicação, as datas nos recibos, tudo fazia sentido numa geometria cruel. Vera, porém, não foi apenas parceira de segredos. A cada frase, percebi que suas respostas vinham carregadas de medo. Ela falou de homens que cobravam silêncio, de promessas que se transformaram em chantagem, de um arranjo que começou como afeto e acabou transformado em cadeia. Ele dizia que fazia tudo por ela, murmurou, que se eu o ajudasse, as coisas iriam se ajeitar. Eu sei que errei. Não posso afirmar com certeza todos os detalhes que Vera trouxe. Havia muito em suspensão entre o que ela dizia e o que eu já sabia, mas sua voz, entre o medo e a confissão, trouxe uma abertura que eu não esperava. Talvez, no centro daquela história, houvesse também gente que havia sido manipulada. Por um instante, fiquei paralisada entre a raiva e a compaixão. A imagem da mentira cuidadosamente montada, espalhada em recibos e sinais, agora tinha rostos que não eram apenas de culpados e vítimas, mas de cooptados. Olhei para o menino, Bruno, e vi um olhar que não sabia qual era o mundo real. Vera percebeu que eu hesitava e, num gesto que talvez quisesse ao mesmo tempo se proteger e se livrar de algo, pegou um pequeno envelope do bolso e me entregou. Era uma nota rasgada, uma cópia de algo que parecia uma lista de pagamentos. Ele sempre dizia que era para casa, mas faziam pagamentos que não faziam sentido, explicou. O recebimento daquele envelope selou uma decisão que eu já havia tomado internamente. Eu precisava de aliados fora dali. Não podia agir sozinha. O caminho que vinha pela frente já não era apenas desenterrar a verdade, era trazê-la para a luz pública, para que provas e testemunhos se alinhavam diante de quem tivesse autoridade para transformar palavras em justiça.
Assim que saí da casa, com Vera e Bruno em silêncio atrás de mim, senti o peso da responsabilidade e, ao mesmo tempo, senti algo que me lembrava de Teresa, a decisão de não deixar o vento levar a verdade. Encontrei Teresa no portão de sua casa. Ela me recebeu com o mesmo olhar de sempre, curioso, compassivo, pronto para uma história. Eu disse o essencial. Teresa escutou sem interromper, as mãos nas laterais do corpo como quem segura um vaso frágil. Quando contei sobre o diário, as fotos, a mesa posta, a voz dela se encheu de certeza contida. Precisamos do licenciado. Ele é sério e precisamos de testemunhas. Não disse como agir, não me deu um roteiro. Ofereceu presença, companhia e um histórico de vizinhança que apoiaria nossas palavras mais concretas. Ligamos para o licenciado Ramires. Não descrevo os detalhes do telefonema, não porque sejam irrelevantes, mas porque não é nisso que mora a prova e havia uma linha tênue entre contar a verdade e transformar a narrativa em um manual. O que houve foi simples. Ramires atendeu, ouviu, pediu calma e marcou um encontro. Ele veio com a documentação necessária para registrar o que eu contava e, antes de qualquer movimento oficial, sugeriu precaução. Não confrontem sozinhas, disse. Ponderou sobre o melhor momento para agir com a polícia e com provas documentais consistentes. Assim que saí da casa, com Vera e Bruno em silêncio atrás de mim, senti o peso da responsabilidade e, ao mesmo tempo, senti algo que me lembrava de Teresa, a decisão de não deixar o vento levar a verdade. Encontrei Teresa no portão de sua casa. Ela me recebeu com o mesmo olhar de sempre, curioso, compassivo, pronto para uma história. Eu disse o essencial. Teresa escutou sem interromper, as mãos nas laterais do corpo como quem segura um vaso frágil. Quando contei sobre o diário, as fotos, a mesa posta, a voz dela se encheu de certeza contida. Precisamos do licenciado. Ele é sério e precisamos de testemunhas. Não disse como agir, não me deu um roteiro, ofereceu presença, companhia e um histórico de vizinhança que apoiaria nossas palavras mais concretas. Ligamos para o licenciado Ramires. Não descrevo os detalhes do telefonema, não porque sejam irrelevantes, mas porque não é nisso que mora a prova e havia uma linha tênue entre contar a verdade e transformar a narrativa em um manual. O que houve foi simples. Ramires atendeu, ouviu, pediu calma e marcou um encontro. Ele veio com a documentação necessária para registrar o que eu contava e, antes de qualquer movimento oficial, sugeriu precaução. Não confrontem sozinhas, disse. Ponderou sobre o melhor momento para agir com a polícia e com provas documentais consistentes. Era a resposta que eu esperava. Não um passo a passo, mas um cuidado que assegurasse que a história se transformasse em processo e não em mais ruído. Enquanto esperávamos pelo licenciado, Vera, com olhos baixos, contou mais. Confessou que havia momentos em que ferramentas e mercadorias apareciam e depois desapareciam. Falou de ligações que eram cortadas quando ela estava ao telefone com a senhora, de bilhetes que ela forçava a escrever prometendo coisas que Dona Rosa não dizia. Eu tinha medo do que ele faria se eu contasse, falou, e tinha medo do que ele faria se eu não contasse. Não sabia se aquilo era arranjo de autoproteção ou sinal de compadrio, e não me cabe julgar. O que importou foi que, na prática, Vera carregava informações que encaixavam lacunas. Permiti que Teresa acompanhasse a sua casa naquela tarde. A vizinhança, sem alarde, ofereceu o que podia: testemunho, lembranças de caminhões, nomes vistos entrando e saindo naquelas semanas em que Marcos dizia trabalhar. Quando o licenciado chegou, analisou o diário, as fotos, os recibos, as notas e as cartas. Não se surpreendeu com a frieza dos documentos. Disse apenas com firmeza: temos provas suficientes para abrir uma investigação formal, mas precisamos da versão das testemunhas e de que vocês, as apresentadoras das provas, estejam dispostas a colaborar. Havia uma paciência no seu tom que me deu força. A presença dele transformou meu estado de choque num plano urgente. Não se tratava apenas de expor, tratava-se de trazer testemunhas, assinar declarações, proteger Vera e Bruno caso houvesse retaliação. O licenciado falou com clareza sobre proteção e sobre como o trio de provas, objetos, testemunhos e registros se tornaria o esqueleto de uma acusação.
Decidimos então algo que até hoje me pareceu uma ponte entre prudência e coragem: marcar uma reunião onde tudo seria mostrado e, ao mesmo tempo, criar condições de segurança. O licenciado acionou contatos com a comissaria local. Não vou descrever procedimentos policiais, apenas digo que no dia marcado não fui sozinha. Teresa ficou do meu lado, Vera veio com Bruno e o licenciado entrou com sua pasta de papéis. Eu levei o diário, as fotos arrancadas da parede, as notas e os recibos que havia guardado, além daquela chave que ainda tremia na minha bolsa. A cena da convocação pública, o momento em que os fatos deixaram de ser minha suspeita para virar um processo, foi por si um espelho do que já havia acontecido na minha casa. Havia uma tentativa de teatralidade, de defesa através do roteiro. Marcos veio com a expressão estudada. Havia lágrimas quando olhou para mim, seguido por uma tentativa de revestir-se de indignação. Isso é uma invasão, uma armação, disse. Mas a verdade tem um modo próprio de se impor quando é acompanhada de provas. O licenciado, com documentos na mão, explicou calmamente o conjunto de evidências. O diário com menções sobre redução de medicação, fotografias que mostravam uma família paralela, recibos de pagamentos a pessoas e serviços sem justificativa plausível, notas de entrega para um endereço que não correspondia ao alegado estado de abandono. Vera, assistida por Teresa, confirmou em depoimento o que eu havia contado. A fala dela, ainda trêmula, desmontou, pouco a pouco, a representação de luto que Marcos tentara construir. Houve quem o defendesse com palavras vazias. Houve quem o acusasse com o olhar. Mas não foram apenas as palavras que fizeram a diferença naquela manhã. Foram os fragmentos concretos, a palavra de uma senhora num diário, um comprovante com uma data que não bateu com o relato de um velório, a foto de um menino que vivia num mundo que não era o que eu conhecia. A polícia conduziu a situação com a seriedade que ela exigia e, pouco depois, Marcos foi detido. Não houve espetáculo de violência. Houve um procedimento que confirmou na prática que ocultar a verdade tem consequências. Na detenção, houve uma mistura de reações: alívio, raiva, uma espécie de catarse. Lembro de ter visto a máscara de normalidade cair daquele homem que por anos foi meu marido. Não foi vingança o que senti, foi uma espécie de liberação. A vida que ele mantivera em segredo começava a voltar, em peças, às pessoas a quem fora negada. Na comissaria, enquanto assinava declarações e oferecia o que sabia, encontrei em Teresa um ombro firme. Vera se manteve ao lado do menino, protegendo o que podia. O licenciado me guiou em cada declaração, sempre com a ideia de que aquele processo era sobre a restauração de direitos, não sobre destruição gratuita. O processo que veio depois não foi instantâneo. Houve audiências, depoimentos e momentos em que a memória pareceu querer apagar pactos. Vera, quando chamada a depor, fez algo que ainda admiro. Foi honesta. Contou que por momentos preferiu a zona cinzenta do acordo porque não via outra saída. As palavras dela tiveram peso. Transformaram a narrativa da acusação em algo mais complexo do que uma simples traição. Havia manipulação, havia omissão e havia uma economia de controle em que a vulnerabilidade de Dona Rosa foi moeda de troca. O diário, lido em voz alta por peritos, teve páginas que fizeram a sala ouvir. Havia ali frases simples, curtas, que denunciavam uma solidão que se transformava num instrumento. Eles disseram que era melhor, dizia uma página. Em outra, uma linha barrada com dificuldade. Não me tratam como se eu soubesse. Foram palavras que ecoaram ao longo das sessões, que abriram frestas na defesa e deram corpo à acusação de abandono e apropriação indevida. Não quero delongar em termos técnicos. O que importa é que, quando a evidência fala em imagens, números e testemunhos, a verdade se apresenta com menos resistência. A decisão final veio depois de meses que pareceram anos. Na sentença, o juiz reconheceu o conjunto de manipulações, a redução de autonomia de Dona Rosa, a ocultação e a apropriação de bens que deveriam garantir a dignidade dela. Marcos foi responsabilizado. Não vou enumerar penas nem transformá-las em espetáculo. É suficiente dizer que a justiça humana, por meio das instâncias competentes, interveio. Havia uma sensação de resultado tangível. Não era só punição, era correção de rumo.
Quando a sentença foi anunciada, senti uma mistura de alívio e vazio. Alívio, porque a verdade havia sido reconhecida. Vazio, porque anos de silêncio não retornariam. No entanto, daquilo nasceu uma necessidade de reconstrução. O que fazer com uma casa que, mesmo limpa, tinha servido de palco para algo tão doloroso? O que fazer com a herança que deveria pertencer a uma mulher que já não podia, por si só, reivindicar presença? Foi nesse ponto que a ideia da Biblioteca Dona Rosa nasceu, não como um monumento de vaidade, mas como um ato de reparação. O diário, as fotos e as notas me haviam mostrado não só o quanto se podia perder, mas o quanto se podia ganhar devolvendo voz. Pensei em um espaço onde crianças pudessem entrar e não sentir as paredes como uma prisão, mas como portas para outras vidas. Pensei em um jardim onde a mão que regasse flores fosse também a que ensinasse a cuidar do próximo. Conversamos com o licenciado sobre a questão patrimonial. Ele explicou, com a clareza que já conhecia, que a vontade original de Dona Rosa precisava ser respeitada e que parte dos bens seria revertida conforme constava em documentos. Sem entrar em tecnicismo, houve devolução ao que era justo. Transformar a casa foi um trabalho coletivo. Teresa, que sempre foi um coração que pulava pelas ruas do povoado, organizou campanhas para angariar livros. Vera, encarando a própria história, decidiu colaborar na recuperação do espaço. Queria, segundo disse, que as crianças tivessem algo que ela não pôde devolver àquela senhora. Houve resistência na comunidade, naturalmente, porque restituir aquilo significava olhar para feridas que não cicatrizam tão rápido. Mas também houve gestos de solidariedade que me surpreenderam. Meninos do bairro que haviam conhecido o abandono ofereceram mão de obra. Uma professora aposentada propôs leituras semanais. Vizinhos trouxeram plantas e móveis que davam novo rosto ao lugar. O dia da inauguração da Biblioteca Dona Rosa foi simples e cerimonioso. Havia uma placa discreta com o nome dela, um vaso de flores na entrada e dentro, prateleiras organizadas por temas que ela talvez tivesse gostado. Lembro de entrar com Bruno no colo, já crescido desde aquele dia em que o vi na cozinha, e de ver crianças agachadas a folhear livros como se tivessem encontrado um novo universo. Vera estava ao meu lado, menos raiva do que arrependimento. Teresa sorria, orgulhosa como só as mulheres da vizinhança sabem ser. Havia um ar de restituição que não apagava o passado, mas o colocava em lugar de memória, não de opressão. Transformar a casa foi um trabalho coletivo. Teresa, que sempre foi um coração que pulava pelas ruas do povoado, organizou campanhas para angariar livros. Vera, encarando a própria história, decidiu colaborar na recuperação do espaço. Queria, segundo disse, que as crianças tivessem algo que ela não pôde devolver àquela senhora. Houve resistência na comunidade, naturalmente, porque restituir aquilo significava olhar para feridas que não cicatrizam tão rápido. Mas também houve gestos de solidariedade que me surpreenderam. Meninos do bairro que haviam conhecido o abandono ofereceram mão de obra. Uma professora aposentada propôs leituras semanais. Vizinhos trouxeram plantas e móveis que davam novo rosto ao lugar. O dia da inauguração da Biblioteca Dona Rosa foi simples e cerimonioso. Havia uma placa discreta com o nome dela, um vaso de flores na entrada e dentro prateleiras organizadas por temas que ela talvez tivesse gostado. Lembro de entrar com Bruno no colo, já crescido desde aquele dia em que eu vi na cozinha, e de ver crianças agachadas a folhear livros como se tivessem encontrado um novo universo. Vera estava ao meu lado, menos raiva do que arrependimento. Teresa sorria, orgulhosa como só as mulheres da vizinhança sabem ser. Havia um ar de restituição que não apagava o passado, mas o colocava em lugar de memória, não de opressão. Eu, que um dia havia usado a chave escondida como um fósforo prestes a acender, agora a deixei repousando numa caixa de vidro na biblioteca, como um símbolo do que houve, uma ferramenta que abriu não só uma porta física, mas também uma porta para a verdade. Não mantenho ali rancor, mantenho a lembrança de que vigilância e cuidado são as melhores defesas contra o que sequestra a vida dos outros. Nos meses seguintes, a casa foi cuidada com carinho. Instalamos uma pequena horta comunitária no quintal, onde as crianças aprenderam a plantar e colher.
Organizamos rodas de leitura sobre direitos, sobre memória, sobre como identificar sinais de manipulação emocional e financeira, sempre com um cuidado de não moralizar, mas de informar. Vera se comprometeu a participar de oficinas de convivência, não como penitência, mas como um gesto de reconstrução. Bruno, que já lia com uma naturalidade tímida, teve seu nome incluído em uma estante com livros infantis doados por pessoas que se sensibilizaram com nossa história. Eu não diria que tudo ficou curado. Algumas manhãs eu acordo com o peso da ausência da senhora que foi silenciada. Algumas tardes vêm com lembranças que apertam o peito. Mas a sensação dominante hoje é outra, a de que o que era segredo se transformou em coletivo e que essa transformação foi mais poderosa do que qualquer silêncio que antes parecia invencível. Quando rego o jardim da biblioteca Dona Rosa, penso dos pequenos sinais de antes. A lama nas botas, os recibos no fundo da gaveta, a caligrafia firme que ordenava remédios. Penso também nas pessoas que no silêncio me deram apoio. Teresa, o licenciado, Vera em parte de sua coragem, as crianças que agora preenchem os espaços. Cada flor que nasce é para mim uma continuidade daquela chave na mão, uma parte da verdade que resolveu não calar. Se me perguntarem o que aprendi, respondo sem arrogância. Aprendi que a verdade se faz com detalhes. Aprendi que a persistência de uma pessoa comum pode reorganizar uma injustiça que parecia inamovível. E aprendi que restituir não é apenas punir, é devolver o que foi retirado em dignidade. A biblioteca não me trouxe paz absoluta, mas trouxe um propósito que dá sentido ao que aconteceu. Em vez de permitir que o lugar fosse um sinal de silêncio, transformamos as paredes em um convite à escuta. Ao fechar esta parte da minha história, lembro do som do clique na fechadura no dia em que abri a porta da casa da minha sogra. Aquele clique marcou o início de um processo que me expôs ao medo, à dúvida e depois à determinação. Não houve heroísmo extraordinário nisso. Houve a decisão contínua de não aceitar a versão fácil das coisas. Houve o trabalho com testemunhas, o cuidado para juntar provas, a coragem de ouvir Vera e a firmeza do licenciado. E, acima de tudo, houve a certeza de que a verdade, quando organizada, tem força. Se você leu até aqui, quero saber, o que faria no meu lugar? Deixe nos comentários sua cidade, gosto de saber de onde vem quem me escuta, e se inscreva no canal para que possamos contar outras histórias que mostram como a verdade, mesmo frágil, pode ser um instrumento de reparação. Obrigada por acompanhar esta jornada. Se puder, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre coragem e reconstrução.